Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é Zacarias Filho, advogado, professor, e vim aqui mais uma vez com vocês para o curso Inove trazer um tema bastante prático para vocês, que com certeza que você, quando acabar essa aula, vai fazer as primeiras atuações e vai conseguir conquistar os seus primeiros honorários na sua advocacia. Conteúdo aqui bastante prático, bem simples, a gente não vai ter muita enrolação, mas conteúdo que você precisa prestar atenção. Então, papel e caneta na mão, que a gente vai já iniciar conteúdo bastante prático para todos vocês, tá bom? Fiquem, assistam toda a aula para vocês conseguirem pegar o conteúdo de qualidade para a vida prática da advocacia de vocês, tá bom? Nosso tema hoje, como vocês já bem sabem, prospecção e manutenção dos primeiros clientes. Todos nós nos preocupamos muito na parte da prospecção, mas poucos se preocupam com a manutenção dos nossos clientes. Mais do que conseguir clientes, você tem que manter, cultivar aqueles clientes que você já conquistou. E são os clientes mais baratos que você vai conseguir ter. Por quê? Porque o cliente, quando você vai fazer aquela primeira contato, a prospecção, ele não lhe conhece, não conhece o trabalho, então provavelmente ele vai ter receio. E aquele negócio. A depender de onde, como você conseguiu chegar até aquele cliente, muitas vezes você teve que investir em tráfego pago, teve que investir combustível e tempo para poder visitar aquele cliente naquela localidade onde aquele cliente mora. Então, assim, você, para poder conquistar o cliente a primeira vez, ele é muito mais custoso. Mas manter esse cliente é muito mais difícil, porque esse cliente demanda atenção, demanda satisfação do processo e demanda que você demonstre durante o decorrer do processo daquele cliente que você realmente está fazendo um bom trabalho e que você foi a melhor escolha que ele poderia ter feito para estar lhe ajudando naquele caso, tá bom? Então, vamos lá para nossa aula. Nosso currículo básico aqui: advogado, professor, pós-graduado em Direito e Processo Previdenciário e pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho, e membro consultivo da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Ceará. Como eu já bem trouxe para vocês no começo, o que é mais difícil? Prospectar ou fazer a manutenção? Mais difícil é manutenção. Mais caro, prospecção. Mais difícil é você ter uma equipe, se você for um advogado ainda solo, se você conseguir manter o cliente ciente de como está o processo dele, o cliente ter conhecimento de como está cada fase processual de maneira prática, que ele entenda o que você está dizendo para ele. Porque não adianta você querer usar jargão jurídico com quem não é do meio, tá? Então, procure sempre levar em palavras claras e mais claras possíveis o que é que está acontecendo com o processo do seu cliente. Para quê? Para que ele consiga ver em você um bom advogado. Por quê? Porque na manutenção, muitas vezes você consegue fazer a prospecção. O boca a boca. O boca a boca vem disso. O boca a boca vem de pessoas que estão satisfeitas com o trabalho daquele advogado, indicando outras pessoas. Então, por que que a manutenção é mais difícil? Porque no decorrer do dia a dia, muitos advogados acabam por esquecer que isso é mais importante até do que isso, certo? A manutenção do seu cliente, ela é importantíssima, porque, como falei, a questão do boca a boca é muito importante. Para aquele cliente, por exemplo, para mim que trabalho com previdenciário e consumidor, quando eu faço a manutenção bem feita daquele cliente, aquele cliente muitas vezes, a partir do momento que a gente resolve uma demanda dele, aparece outra. E quando eu faço uma boa manutenção daquele cliente, ele continua comigo. Por mais que ele tenha surgido outro problema, muitas vezes outro advogado vai até ele, mas ele gostou tanto do meu trabalho que ele prefere permanecer comigo. Mas imagine que você, como cliente, contrata um advogado que não lhe orienta direito,
não lhe diz o que é que está acontecendo no processo, não lhe dá satisfação. Para quem tem escritório físico que recebe o cliente e não recebe um bom atendimento quando vai no seu escritório, você acha mesmo que essa pessoa, no caso você contrataria novamente esse advogado se tivesse a necessidade? Você acha mesmo que você contrataria esse advogado, mesmo sabendo que do lado teria um advogado que poderia estar fazendo um trabalho diferente para você? Não, entendeu? Então, assim, se você não faria isso, não faria essa contratação, por que que você acha que o seu cliente iria fazer? Tá? Então, assim, a manutenção tem escritórios grandes, que não é o caso do nosso, mas tem outros escritórios que têm setor específico de relacionamento pessoal. Tem um colega, meu advogado, que disse que criou no escritório dele o sucesso do cliente, que entra em contato diversas vezes com o cliente ao decorrer dos meses, ao qual o processo fica rolando, para estar informando. Como a gente é um escritório pequeno, por exemplo, a gente vai dando a demanda, as respostas, à medida que elas chegam. Mas a gente também não deixa cliente sem resposta. Porque já tem outros profissionais que nem fazem de modo ativo essa manutenção e nem de modo mais passivo, quando o cliente lhe busca para saber informação. Então, assim, no mínimo, você tem que ter um bom relacionamento com o cliente de forma passiva. Os clientes lhe procuram e aí você dá aquele feedback. Então, mesmo você para fazer essa manutenção de forma ativa, você chegar e mandar de forma quinzenal, mensal, a depender da necessidade de cada cliente, a informação de como está o processo daquele cliente. Hoje nós já temos alguns softwares jurídicos que fazem isso de forma meio que automática, tá? E até tem uma inteligência artificial que faz meio que a tradução de como está aquele processo do cliente e informa. Então, assim, procure com os seus meios, que são possíveis para o tamanho do seu escritório, meios capazes de conseguir fazer essa manutenção, tá? Porque você mantendo bem, a prospecção ela ocorre muitas vezes de forma orgânica e menos custosa, tá? Deixa eu só apagar aqui. Continuando, pessoal. Você precisa estudar meios de prospecção. A prospecção do seu cliente ela pode ocorrer de duas formas básicas. No caso aqui é o padrão. Prospecção de forma online e a prospecção de forma offline. A prospecção online, nós temos a possibilidade de fazer ela da seguinte forma. A gente consegue ela fazer de forma, vou colocar aqui para vocês, forma ativa. Nós conseguimos fazer a prospecção online de forma passiva. A forma ativa é aquela que você vê algumas plataformas, por exemplo, Jus Brasil, a Previdenciarista. Isso eu estou trazendo para o campo do direito previdenciário. Mas o Jus Brasil, por exemplo, serve também, através do escritório online, serve para outras áreas do direito também, mas a Previdenciarista é mais para quem trabalha com previdenciário. Através de lá você consegue fazer uma prospecção ativa. Você consegue ver que aquela pessoa tem a necessidade e você entra em contato com aquela pessoa, de acordo com as regras lá do site. A prospecção online passiva nós trazemos em relação ao tráfego pago. Você cria, de alguma forma, um conteúdo, seja um vídeo, uma imagem, um artigo, e aí aquelas pessoas se interessem pelaquela demanda, entrem em contato com você. A prospecção online ela gera um nível de consciência da pessoa. Por exemplo, quem produz conteúdo nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, precisa, através de seus vídeos, gerar consciência, os níveis de consciência. Aquele cliente que entra em contato com você é aquele cliente que tem um nível de consciência que tem um problema e precisa de um advogado especialista naquela área para lhe ajudar. Então, o conteúdo nas redes sociais serve para duas coisas. Para gerar autoridade, você conseguir construir a sua autoridade naquela determinada área e fazer com que o cliente crie uma necessidade. Muitas vezes, o que é esse nível de consciência?
a pessoa muitas vezes não sabe que tem o problema. Você vai lá e mostra, ó, você tem um problema com o empréstimo, você tem um problema com o benefício que foi negado de forma indevida, você tem um benefício que você tem direito e você não sabia. Você vai criando um nível de consciência da pessoa que a pessoa diz, ó, preciso falar com esse advogado. E aí, meio que de forma indireta, você já cria uma autoridade, porque aquela pessoa viu o seu vídeo, viu que você sabe sobre o assunto e viu que você é uma pessoa que pode ajudar ela naquele momento. Tá? A prospecção offline é aquela que você faz de forma extremamente ativa. Tá? Você precisa sair do seu escritório para poder fazer a prospecção offline. Seja ela através de outras mídias, que não sejam as redes sociais, rádio, televisão, jornal, fazendo algum tipo de artigo ou coluna no jornal, participando de programas de rádio ou participando de outros meios que a gente vai ver no decorrer da aula, que vai ser o liame de toda a prospecção offline. Prospecção online, como a offline no caso, como eu falei em relação à manutenção. Quando você faz uma manutenção bem feita, a prospecção online ela ocorre de maneira orgânica. Porque nós temos dois tipos de prospecção, aquela ativa e a passiva. Que no caso, a prospecção paga, aquela que você paga para o seu cliente chegar até você. A prospecção orgânica é aquela que você, de algum modo, realizou algum trabalho que interessou aquele cliente. Por exemplo, o boca a boca é uma prospecção passiva orgânica, offline, porque você manteve aquele cliente de maneira boa, satisfatória, e aquele cliente pegou e disse, ó, o doutor Zacarias me ajudou nessa determinada demanda, procure ele que ele pode tentar te ajudar. Mas como a gente é autônomo, empresário, empreendedor, a gente não pode ficar preso a uma só possibilidade de prospecção. Então, assim, você tem que variar as suas prospecções. Por quê? Porque se você ficar preso a somente a prospecção online, pode ser que a determinar da sua área você não consiga ter clientes ou potenciais clientes de maneira tão rápida qual você precisa. Aqui eu creio que alguns que possam ter adquirido esse curso são jovens advogados que estão iniciando na carreira. Talvez muitas vezes não tenham muito capital para estar investindo. Então, assim, todos os primeiros passos na advocacia, principalmente na parte da prospecção e na manutenção, precisam ser friamente calculados. Para quê? Para que você consiga ter uma estratégia bem feita para poder angariar novos resultados, bons resultados, para poder já estar gerando capital para dentro do seu negócio. Veja a advocacia não como uma coisa extremamente formal. A advocacia é um negócio, a advocacia é uma empresa. Você precisa ver o seu escritório como uma empresa que precisa de gente, precisa de capital, precisa arcar com suas obrigações e ir atrás dos direitos dos seus clientes. E o seu cliente, como a gente costuma dizer, é o patrão do seu negócio. Então, como é que você vai tratar o seu patrão mal? Trate ele da melhor maneira possível. Porque com ele, você vai conseguir outros clientes e aí a alavancagem do seu escritório vai se ocorrer de maneira natural. Tá? Saiba aproveitar a falta de clientes. Tudo na vida a gente tem que saber tirar pontos positivos, até mesmo dos lugares mais negativos que possam existir. Quando eu falo a gente, eu e minha esposa, a gente abriu o escritório, a gente não tinha clientes para poder estar tendo trabalho diário ali. A gente abriu o escritório em 2019 e aí a gente tinha muita dificuldade na captação, na prospecção de clientes. Tá? E aí a gente também, o que eu estou trazendo para vocês foi exatamente o que eu apliquei na minha vida prática que deu certo. Tá? Então, assim, o fruto desse nosso estudo aqui é extremamente prático e resultados muito bons, tá? E o que eu estou ensinando para vocês não é nenhuma bobagem ou falácia que não vá dar resultado. Se vocês fizerem exatamente o que eu consigo passar aqui para vocês, o resultado ele vem. Só que vocês precisam também ter paciência e saber, muitas vezes, aproveitar a falta de clientes. Porque quando os clientes começarem a chegar, as demandas começarem a surgir
e o trabalho começar a ficar mais puxado, você não vai ter tempo para poder fazer isso, tá? Como eu já falei, primeiro ponto para saber aproveitar a falta de clientes. Pensar sua advocacia, seu escritório como uma empresa. Você não pode deixar isso de mão. Você precisa ter muita atenção nisso, tá? O seu escritório, você precisa ver isso como um negócio. Você precisa ter controle financeiro. Você precisa fazer gestão pessoal. Porque se vocês não aprenderem a fazer gestão pessoal, sendo só você ou você e seu sócio, vocês não vão saber fazer gestão pessoal quando vocês tiverem uma equipe para poder delegar, fazer as suas funções. Vocês precisam aprender, vocês não podem ficar presos somente à advocacia, ao direito. Se você quiser crescer, o seu escritório se tornar um escritório grande, um escritório que lhe dê uma renda mínima mensal que seja satisfatória, você precisa enxergar isso como extremamente necessário. Empresa, seu escritório vai ter um CNPJ, seja ele sociedade unipessoal, seja ele empresa limitada, ME, MEI, mas você precisa entender que vai ter uma pessoa jurídica à frente do seu escritório e algumas pessoas físicas dentro dele. Montar um plano de negócio. Eu sei que para muitos é extremamente difícil falar sobre isso, até porque a gente não vê isso na faculdade de Direito. Pode ser que tenha algum aluno aqui que seja já formado, por exemplo, em administração, já tenha um pouco mais de facilidade em relação a isso. Mas nem todo mundo que é formado em administração vai se formar em Direito. Nem o contrário. Então vocês precisam estudar o que é o plano de negócio. Basicamente o plano de negócio ele vai traçar metas para curto, médio e longo prazo e traçar estratégias para que isso consiga, para que você consiga alcançar essas metas. E aí é basicamente isso. O que é que eu indico? Dá uma olhadinha lá no site do Sebrae, que lá eles dão mais ou menos algumas dicas de como montar esse plano de negócio. E um plano de negócio não é algo estático. O plano de negócio é aquilo que você monta e no decorrer que o seu negócio vai avançando, pode ser que o seu plano de negócios mude. Tá? As metas tem gente que faz meta semanal, meta mensal, trimestral, semestral e anual. Por quê? Porque no decorrer que o negócio vai acontecendo, algumas coisas vão mudando, é natural. Tá? Então, monte o seu plano de negócio, porque só é empresa boa, bem estruturada, que tem possibilidade de crescimento, quem monta um plano de negócio. Estruturar meios de prospecção on e offline. O que é estruturar? É saber as estratégias que vão ser utilizadas para conseguir prospectar aqueles primeiros clientes, tanto online como offline. Tá? Se você, doutor Zacarias, eu não tenho capital para fazer agora prospecção online, pois foca no offline. Não quer dizer que você vai montar seu escritório, você vai iniciar a advocacia, você vai precisar estar com essas duas frentes de trabalho já devidamente estruturadas. Não. Principalmente a gente que começa sem capital, no caso que a gente costuma ver no Instagram, o absoluto zero, a gente precisa entender que a gente tem que ir para a guerra com as armas que tem. Se as armas são poucas, se o pouco dinheiro que a gente tem, a gente tem que pegar o pouco dinheiro que tem, saber com o que fazer e trabalhar para que isso ocorra. Porque a partir do momento que você consegue enxergar seu escritório como uma empresa, monta um plano de negócio, estrutura os seus meios de prospecção, o seu crescimento escalável ele vai ser natural. Tá? Então veja dessa forma para poder você conseguir ter sucesso no seu escritório. Porque escalar o negócio é fazer com que o crescimento dele traga frutos sem você estar necessariamente dentro todo o tempo do seu escritório. Porque, tem uma frase que eu vi recentemente, autor desconhecido. Quando você trabalha muito, você não tem tempo para ganhar dinheiro. Então, faça de tudo para que o seu escritório se torne uma empresa orgânica, que não vai ser extremamente necessário o seu momento ali presencial para que o seu escritório funcione. Seja ele um escritório digital, seja ele um escritório físico, seja ele um escritório híbrido. Tá?
Então, pessoal, eu acredito que deve ter ficado clara essa primeira parte. Vamos nos preparar na segunda parte, tem mais conteúdo. Prepara aí, toma um café e vamos embora, porque tem mais assunto para a gente ver.